Oiê, seja muito bem-vindo a essa aula em que a gente vai falar sobre como ter conteúdo infinito, como criar conteúdo sem que seja cada vez algo novo, totalmente do zero. Para isso, eu pensei assim, em formas que eu faço, mas principalmente eu quero compartilhar contigo as premissas que tem por trás dessa lógica do conteúdo infinito e que ajudam demais quando a gente for pensar em sustentabilidade do conteúdo. Essa ideia aqui, ela veio a partir de uma conversa com uma aluna que eu compartilhei isso, né, de reutilizar os conteúdos, enfim, e ela ela me disse assim, nossa, eu gostaria muito de aprender como fazer isso, né, de ter mais conteúdos, de aproveitar os conteúdos. E aí eu vi que algo que era óbvio para mim, ou que foi intuitivo, meio natural para mim, era algo assim impensado para algumas pessoas. Então, eu desejo assim que assistindo essa aula tu possa ter mais ideias de como aprimorar esse processo. A gente vai falar muito em processo, de certa forma, e que isso possa trazer uma leveza, né, para tua criação de conteúdo, para a forma que tu pensa também as questões com relação a redes sociais e um encadeamento de ideias. Então, espero que seja bastante útil. E para começar, a gente vai pensar muito no sentido da repetição. O conteúdo infinito, ele vai precisar dessa repetição. E a gente, às vezes, tem essa sensação da repetição como algo negativo. Então, eu tenho que falar de novo sobre aquilo. Hoje já falei tantas vezes, algumas pessoas têm aí uma ligação, sei lá, com a repetição de uma forma mais negativa, mais chata. E eu, como terapeuta cognitiva, eu sei o quanto que a repetição é importante na mudança de comportamento, o quanto que a repetição faz parte da nossa vida. Então, ao mesmo tempo que tem esse lado de a gente usar a criatividade, e que a repetição pode, inclusive, facilitar esse uso, né, da criatividade. Mas também eu sei da importância que tem para a familiaridade. Então, a gente, cada vez que vê algo conhecido, aquilo ali não só nos remete a alguma coisa chata, tediosa, dependendo de como aquilo ali é feito e passado, enfim, mas também nos remete a algo familiar, conhecido. E isso se a gente for pensar em marketing, se a gente for pensar em venda, se a gente for pensar em coisas até com conforto, isso é muito importante. E o nosso cérebro, ele busca essa familiaridade antes mesmo que a gente tenha consciência disso, né? O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, vai falar muito sobre isso, sobre como a gente vai buscar essas coisas mais rápidas, mais familiares, que a gente já tem alguma ligação para economizar energia mental. Então, para começo de conversa, eu quero lembrar dessa palavrinha chamada anáfora, minha xará aqui no início da palavra, né, anáfora, que nada mais é do que um recurso literário da repetição. Então, a gente pode usar anáforas para escrever, para colocar uma coisa mais poética na nossa escrita, na nossa forma de falar, na nossa vida. E esse é um dos recursos de linguagem que mais me ajuda na hora da escrita, porque quando eu entendo o que está sendo esperado ali, ou quando eu entendo que eu tenho esse recurso para lançar mão, eu consigo liberar mais a minha criatividade na hora que eu vou escrever. Por exemplo, trouxe aqui essa frase, nessa trecho da música do Tom Jobim, que é a música Águas de Março, em que ele fala, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Tudo com é, e a palavrinha que vem ali, mas principalmente esse é. Então, toda a música, ela é criada basicamente em cima dessa anáfora. Isso facilita, isso dá uma familiaridade, a gente às vezes nem sabe a letra, mas a gente já fica cantando, meio que tentando adivinhar o que vem. Outros exemplos, né? Esse discurso, assim, inesquecível do Martin Luther King Jr., que foi, assim, pioneiro, né? Movimentou muita gente numa época que nem existia internet, tudo no boca a boca, um marketing muito bem feito, porque tinha um propósito ali por trás muito grande. Esse discurso super emocionante que ele fez usando uma anáfora. Então, eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará, eu tenho um sonho que meus 4 filhos viverão, nananã. Eu tenho um sonho que um dia, nananã, tudo com eu tenho um sonho. Então, ele iniciou assim e colocou o texto dele no meio. Isso também
traz um encanto ali para o texto, além de facilitar o encadeamento das ideias. E o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o Agora José, né? Que ele diz: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Então, esse e agora que volta, né? Como uma anáfora. Então, poder usar a anáfora é um recurso muito importante que facilita a repetição, que a gente pode usar repetição, às vezes, num texto só, ou a gente pode pegar isso e usar de outras formas, modificando textos que a gente já tem, que é o que a gente vai falar agora. Mas, muito importante, eu não quero que tu saia daqui sem ter isso claro. Repetir é fundamental. Se a gente for pensar grandes pensadores, né? Se a gente for pensar o Einstein, se a gente for pensar grandes nomes, né, teóricos, pessoas que estudam, cientistas, eles raramente vão começar algo do zero. Eles vão pegar em cima do que já está feito e vão aprimorar aquela ideia. Vão aprimorar a sua própria teoria, né? O Freud, um grande nome da psicologia, revisitou seus textos, modificou tantas vezes a sua teoria. Isso é uma repetição, de certa forma, mas é uma repetição aprimorada. E é isso que eu acredito que está na base dessa criação de conteúdo infinito. Então, além disso, a repetição, ela reforça a marca pessoal. Quando a gente vê o caminhão da Coca-Cola e ele é vermelho, sempre existe essa familiaridade. Se algum dia mudar a cor do caminhão da Coca-Cola, vai gerar um impacto. E claro, esse impacto estrategicamente pode ser bom ou pode ser ruim, né? Eu tava lembrando agora do ícone do Spotify, que eles colocaram agora aquela bolinha, né? Como se fosse uma discoteca, comemorando os 20 anos de Spotify. Muita gente criticou, achou feio e tal. E eu acredito que parte desse incômodo tem a ver com a familiaridade. A gente, às vezes, fica um pouco restrito a mudanças. A gente quer que aquilo seja como sempre foi. Então, a repetição, ela é importante não só para facilitar o nosso trabalho, não só porque ela permite que a gente possa, às vezes, criar mais em cima daquilo que já existe, daquela estrutura, daquele limite ali, mas também ela reforça a nossa marca pessoal. Isso aqui é, assim, primordial se a gente for pensar em marca pessoal, em presença digital, em memória, em a gente ser lembrado, né? Isso é muito importante. Aqui, alguns exemplos, bordões, né? Então, Zorra Total é cheio de bordões, né? A gente não precisa ter um bordão super escrachado, caracteriológico, enfim, mas a gente pode pensar em formas que a gente fala, a gente pode pedir para as pessoas, a gente pode se assistir, a gente pode fazer essa pesquisa do nosso material, do que a gente já postou, de como a gente escreve, enfim. Buscar coisas que a gente já fale ou já faça, que possam ser usadas como um bordão, ou mesmo criar algo, né? Já falei da familiaridade, mas isso é muito importante com relação à repetição. A gente repete o sabão em pó, muitas vezes, que a nossa mãe comprava. A gente repete a forma de picar os legumes até que a gente aprenda uma nova. Então, a repetição, ela traz esse senso de familiaridade que é importante quando a gente vai falar em relação nas redes sociais. E rituais também vão entrar nessa coisa, tanto da familiaridade quanto da repetição. Então, criar rituais para que o público lembre de nós, para que as pessoas associem a nós, também é uma forma de reforçar nossa marca pessoal, de reforçar as nossas ideias e que vai dando, pouco a pouco, esse lastro tão importante, né, na criação de conteúdo e que também facilita o nosso trabalho. Pense em um ritual. Eu gosto de acompanhar aquela Carolina, já falei para vocês, né, ela na verdade é uma atriz e ela tem os textos, os vídeos dela, sempre tomando café da manhã. A repetição, né, eu acredito que o roteiro deve ter uma lógica também ali parecida, que eventualmente repita ou não, mas essa coisa dela tá tomando café da manhã com a comida, sempre tem uma comida e um café, sempre sentada atrás de uma mesa, tudo isso traz uma familiaridade, um ritual, assim, os stories dela, uma época que eu acompanhei também, era ela preparando o café da manhã. Então, se ela tinha uma publi, ela encaixava ali. Então, isso, ao mesmo tempo que
Se a gente não para ter conforto naquilo, pode trazer um enrijecimento, mas isso pode dar uma certa fluidez para as ideias. E o enrijecimento, a gente precisa ficar de olho, porque a repetição não é assim, eu não posso mudar, eu não posso fazer de outro jeito, eu não posso falar sobre outros assuntos, ou achar uma outra forma, ou num vídeo não falar e no outro falar. Pelo contrário, a repetição é como se fosse um lugar conhecido, confortável também pra gente, porque a exposição na internet já é difícil, a exposição cada vez de algo totalmente novo é mais difícil ainda. Então, é importante também pra gente ter um lastro de coisas que já funcionaram, de coisas que a gente já fez. Por exemplo, criar um conteúdo do zero é muito mais difícil do que revisitar algum conteúdo que tu já postou, que tu já teve ali uma certa exposição, que as pessoas já validaram de alguma forma, ou que tu já teve algum feedback ou outro, que tu mesmo já sabe como é que repercute. Claro, sempre vai ter um nível de não controle, né, ali, mas assim, repetir também dá esse conforto pra gente. E aí, pensei numa prática aqui. Deixa eu arrumar meu microfone. Pensei numa prática para sugerir. Separar, para que vocês pudessem, né? Separar um tempo para pensar em frases que você poderia repetir. Então, assim, pegar um papel, uma caneta, pensar em frases que tu gosta, frases que tu já fala, de preferência que sejam originais, mas se não forem, que tu dê os créditos, até que tu vá lapidando, enfim, chegue numa ideia mais autoral. Palavras que tu gosta de usar e que as pessoas acham marcantes em você. Então, isso aqui é interessante, né? Uma época, eu respondia a caixinha de pergunta e eu falava muito assim, OIM, O-I-M. E as pessoas sempre, aquilo ali marcava elas, né? Porque era um jeito de eu acolher, assim, uma forma de eu expressar esse acolhimento. OIM, obrigada, OIM, que lindo, ai, que legal. Com o tempo fui passando, eu não falo mais isso, né? Mas as pessoas achavam muito marcante esse OIM. E aqui entra várias coisas, né, na escrita, até os próprios emojis que tu gosta de usar, deixar eles mais evidentes, marcar eles, né, não fazer uma coisa assim, copia e cola de alguém, mas ter coisas mais autênticas e repetir essas coisas autênticas, isso é muito interessante. Coloquei aqui também, né, rituais com seu público, então coisas que tu pode fazer que tragam essa marca, desde coisas que tu vai fazer sozinho, né? Por exemplo, uma coisa que eu não faço muito, que eu poderia até explorar e fazer mais, mas é me filmar colocando chá na térmica de chimarrão. Eu faço, assim, uma térmica grande de chimarrão, coloco um monte de chá e as pessoas... Achei muito engraçado. Tipo, teve uma vez que uma me falou, nossa, eu achava que eu gostava de chá. Até que eu vi o quanto de chá tu usa. Então, é uma coisa marcante, é uma coisa original e que é trivial no meu dia a dia que facilmente poderia repetir. É só eu, cada vez que eu for fazer uma térmica de chimarrão, me lembrar de pôr para gravar, ou muitas vezes me lembrar disso, né? Tem pessoas que são mais dedicadas, mais disciplinadas para esses rituais, então fazem todos os dias, ou fazem, sei lá, pelo menos toda semana no seu story, no seu perfil. Eu já não sou tão disciplinada assim, eu pelo menos não tô numa fase tão disciplinada da minha vida, mas mesmo assim, mesmo que seja anual, já pode ser um ritual. Por exemplo, o Natal é uma coisa que acontece uma vez no ano, bem marcado, mas que tá ali, né? Isso só vai acontecer de novo no próximo dezembro. Então, a gente não precisa ter esse rigor também da constância de ser algo diário, de ser algo, sei lá, semanal, mas algo que possa trazer, né? E quanto mais natural for, menos exigente for, mais é o que vai funcionar. E aqui eu coloquei também com relação aos formatos de conteúdo. Então, o formato de conteúdo também pode trazer essa familiaridade. Eu, numa época, já comentei em outras aulas, né, aqui, mas tinha uma época, lá no início do perfil, não tinha um ano de perfil ainda, eu fazia um quadro que se chamava Qual a Sua Dificuldade com? E esse era um ritual que a gente tinha ali, era uma forma de eu criar conteúdo, porque meio que uma coisa grudava na outra. Eu achava interessante também a resposta das pessoas, então
Eu colocava essa caixinha, qual a sua dificuldade com, as pessoas me mandavam perguntas ali, eu defini o tema, então uma vez eu coloquei qual a sua dificuldade com relacionamentos, daí as pessoas me mandavam lá perguntas ou a dificuldade delas, enfim, e aí eu criava um vídeo em cima respondendo aquelas dificuldades, era tipo um formato que eu organizei para responder, poderia ser uma caixinha simples de pergunta, a própria caixinha de pergunta pode ser um ritual também. Quanto mais marcadinho for, melhor, porque as pessoas sabem o que esperar e tu também tem esse ganho com relação à tua própria organização. Exemplo, né? A Ana Sui, uma psicanalista que eu gosto de acompanhar, ela tem caixinha de pergunta só domingo. Já falei para vocês de um outro, agora eu não lembro se ele não é CEO, né? Ele é algum cargo importante, diretor do Instagram. Ele tem caixinha de pergunta toda sexta-feira no perfil dele. É o único dia da semana, mas fica marcante e tá lá a caixinha, traz uma familiaridade. Isso também economiza a gente da exigência de criar todos os dias. Daqui a pouco tu não vai conseguir criar todos os dias ou fazer uma coisa espontânea todos os dias, ou não vai ter demanda para isso, e tudo bem. Um fluxo de conteúdo diário ali, tudo bem, mas como que tu pode encaixar isso de uma forma que traga essa constância dessa forma do ritual, sabe? Faz sentido? Gostaria muito de poder perguntar isso para vocês agora. E aí, muito importante, anotar e colocar no cronograma de postagens. Isso aqui traz muita facilidade. Então, assim, na segunda-feira eu vou fazer a caixinha. Daqui a pouco tu viu que segunda não foi o melhor dia, mas toda terça vai ter caixinha. Pessoal, terça-feira hoje tá aqui a caixinha. Não conseguiu responder numa semana, tudo bem, mas isso já vai trazendo a familiaridade. Então, pensar, isso aqui é a estratégia, né? Pensar hoje, coisas que a gente vai fazer amanhã para que gere frutos para mais tempo. E também depois avaliar quais foram os resultados e como que foi, né? Qual o custo, se tá valendo a pena, se é algo que tu vai querer manter ou não. Enfim, tudo isso faz parte da estratégia, né? A espontaneidade é importante, mas ter esse espaço de estratégia, de coisas que nosso eu do passado pensou pra gente, isso também faz bastante diferença nessa sustentabilidade, nessa leveza da criação de conteúdo. Trouxe aqui, quem é dessa época, a minha mãe adorava essa, não sei se é uma marca isso aí, eu tinha um lençol desse Amaré, mas isso tinha vários itens assim, né, na época, aqui, né, anos 90. Então, Amaré. Ir trabalhar de bicicleta para ela poder usar o carro. Amaré. Fazer um passeio romântico. Amaré. Quando ele compra vários remédios para te curar. Isso aqui é a anáfora, de novo aqui. Mas pensem que toda sexta-feira eu posso jogar lá no perfil um quadrinho desse. Ou não preciso ter o dia certo da semana, daqui a pouco, mas a repetição já vai estar no formato do conteúdo, né? E pensando no carrossel, né? Um formato muito gostoso de consumir, mas pode ser um Reels também, pode ser um Reel também, pode ser outras formas de fazer o conteúdo, story. É a gente ter essas coisas assim fáceis que repitam. Então, Amaré, 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 e a gente só complementa isso, o fluxo de pensamento, ele navega muito mais fácil aqui, e aí a gente consegue também tendo ideias para complementar, que isso aqui é o pulo do gato, assim. Já existe esse Amaré. Às vezes o próprio público participa da criação do conteúdo nesse sentido, mas claro, a gente precisa usar a cabeça, né, para ter ideias originais e tudo com relação a essa lógica aqui, né, da anáfora, da repetição, dos rituais. Trouxe aqui um exemplo meu, então, desse card, que é o fala assertiva versus fala passivo-agressiva. Isso aqui veio muito porque em um story que eu fiz respondendo, né, diferenças de fala passivo-agressiva e assertiva, eu vi que teve muitos encaminhamentos aquele story. Então eu pensei, aqui tem algo que interessa as pessoas. E claro, hoje eu entendo a coisa do contraste, o certo e errado, a pessoa poder visualizar com exemplos da vida real, é o que facilitou também aqui. E eu
aproveitei isso. Então, eu aproveitei esse formato que eu já sabia que as pessoas tinham gostado para fazer mais vezes. Eu não lembro quantas eu fiz, eu cheguei num ponto que eu um pouco saturei. Eu mesma saturei, mas é uma coisa assim. Depois de anos, eu posso pegar e fazer de novo. E talvez eu não vou estar tão marcada como já foi com relação a isso, mas eu posso facilitar o meu processo. Trouxe um outro exemplo aqui. Esse aqui, quem é de mais tempo do perfil, né, vai reconhecer. Como adoçar o seu jeito de falar. Então, isso aqui virou um e-book, mas isso começou com uma caixinha de pergunta, chamada Como Adoçar o Seu Jeito de Falar. Que era uma caixinha... Não, na verdade começou... Eu tô enganada. Começou com um carrossel. Eu até já contei numa outra aula, na aula da minha trajetória, que foi realmente o carrossel que fez o meu perfil crescer. E eu me aproveitei disso, né? Eu vi isso e usei a meu favor. Então, fiz o carrossel, já tinha um encaminhado. Compartilhei aquele um e tem mais de 20 tipos desse mesmo carrossel, com frases diferentes, com esse mesmo assunto, né? Como adoçar sua forma de falar. Então, do carrossel, depois virou caixinha de pergunta, porque daí eu pedia para as pessoas me mandarem uma forma de falar e eu escrevia uma forma mais assertiva, ou mais gentil, ou mais doce de falar. Depois virou rios, aqui rio, né? Mas eu fiz rios falando a forma mais ácida e a forma assertiva. Isso virou aula para Palavras que Conectam, virou o próprio curso Palavras que Conectam, que é um curso que eu vendo até hoje, que ele é para isso, para as pessoas aprenderem a falar de uma forma assertiva, mas doce, uma forma que não seja tão ácida, né? Então, isso aqui é um exemplo da repetição, que eu, enfim, que eu me beneficiei de muitas formas a partir disso, porque não é só a repetição, um copia e cola, é uma repetição aprimorada, é uma repetição em que o pensamento flui, e que isso também traz um senso de pertencimento, de familiaridade para o público que está ali. Isso também é muito importante, né? Aqui, não vai dar para vocês verem nesse slide na tela, não tem problema, mas só depois vocês vão ter acesso a essa aula em si. Mas o que é isso daqui? Isso aqui é um roteiro. Vou até, se eu consigo aumentar aqui, ó. Esse aqui é um roteiro de um vídeo do YouTube. Então, um vídeo sobre comparação. A grama do outro é mais verde. Aí aqui como a edição, né, tudo aqui. Como eu fiz a edição, aqui tem uma frase no meio desse roteiro. Então, vou voltar aqui. Mas qual que é a ideia? Um roteiro feito para o YouTube. Poderia ser um roteiro feito para um reel. Ou um texto, poderia ser um texto também. Um trabalho, poderia ser qualquer coisa que já está pronta. E a gente vai pegar isso aqui, eu quero mostrar para vocês como a gente pode fazer outros conteúdos a partir disso. Então, aqui tem mais textos, né? Então, aqui, ó. Isso aqui é só mais ilustrativo para poder mostrar para vocês. Acredito que no computador de vocês deve ter vários conteúdos já que vocês salvaram, coisas que vocês fizeram, às vezes assim, estudantes ou pessoas que estão fazendo uma especialização, precisaram fazer um trabalho, ou escreveram algo, escreveram um post. Às vezes a gente faz o post para o Instagram, o carrossel, no caso, ou um roteiro de reel, e a gente faz mais a legenda. Tudo isso é conteúdo que tá ali, que a gente pode repetir, que a gente pode reutilizar, a gente pode repensar em cima dele, aprimorar ele, usar de outras formas, né? Para facilitar o nosso trabalho. Então, isso aqui é a magia, aqui que tá a multiplicação dos pães, né? Então, por exemplo, um roteiro de vídeo do YouTube, ou de um podcast, ou um reel, ou mesmo uma aula, pode virar um carrossel explicativo. Então, eu vou voltar aqui. Aqui pelo meio, ó, eu falo da comparação social descendente. Eu posso, claro, eu preciso parar e pensar sobre ele, mas eu posso usar, assim, um texto, um carrossel que comece aqui, ó. Por que nos comparamos uns com os outros? E aí eu vou explicar. Aqui eu posso pegar isso aqui, só esse parágrafo, dividir ele, reescrever e transformar ele num carrossel explicativo. Então, um carrossel em que eu vou explicar algo, eu vou colocar mais texto mesmo, eu vou passar
como se fosse uma aula, vou passar um conteúdo ali para as pessoas de uma forma que pode ser mais conversada ou mais didática mesmo, mais explicativa sobre aquilo. Então, um carrossel mais denso. Depois, eu posso transformar num carrossel anáfora, que eu chamei, que é aquele exemplo do a maré, né? Então, a comparação, posso fazer um que tem a ver com comparação. Agora, eu teria que ter a ideia aqui, né? Não tô tendo a ideia. Mas eu posso parar e me inspirar aqui com relação à comparação, né? Enfim, teria que ter a ideia aqui. Agora, não tô me vendo. Mas, ó, poderia pegar essa frase aqui do JJ Camargo. A comparação é uma via segura de infelicidade. JJ Camargo. Eu posso colocar uma outra coisa. A comparação é uma fonte segura de estragar o nosso dia. A comparação é uma fonte... enfim, instantânea de se sentir mal. Então, essa ideia, acho que vocês pegaram, né? Depois eu posso pegar todo esse texto aqui e transformar numa frase. Isso aqui a gente poderia até pedir para o chat, mas eu não usaria copiar e colar do chat. Eu olharia as ideias dele, ver se eu teria alguma outra ideia em cima, para daí realmente ser algo original. E depois, assim, no final do final, ainda faria uma legenda para foto com esse conteúdo. Postei uma foto que eu quis postar, uma sequência lá de várias fotos aleatórias do mês e tal, com alguma coisa ali sobre comparação, ou posso criar uma reflexão inspirada nisso, que fale de uma coisa mais pessoal com relação à comparação, enfim. E um story. E fiquei pensando aqui, né, que eu tô falando muito desses conteúdos que são mais didáticos da psicologia, talvez isso não se adapte de uma forma assim tão... Como eu tô explicando aqui, ou como eu faço para todas as formas de trabalho, mas eu acredito que pegando o princípio dê para se aproveitar, especialmente pelo que a gente vai falar agora, que tem a ver com o aperfeiçoamento. Esse senhor aqui é o senhor Walt Disney. Ele criou, né, tudo que a gente conhece da Disney. E eu acho muito interessante, eu li o livro A Magia, como é que é? A Magia do Encantamento. Ai, senhor, não me lembro agora o nome. É um livro muito conhecido dele, tá? Né, dele em si, é de um outro autor que conta sobre a história dele. E nesse livro, ele fala, né, que o Walt Disney, ele gostava muito de trabalhar nos parques, porque o parque permitia para ele um aperfeiçoamento da ideia. E o filme, como tá aqui, né, o filme da Disney, ele não permitia esse aperfeiçoamento. Então, no momento em que o filme era lançado, não tinha mais o que ser feito. Se aparecia um erro naquele filme, se algo não ia muito bem, se as pessoas não gostassem de algo, ele não poderia mudar. Agora, os parques, ele pode aperfeiçoar. Ele inclusive, ao longo desse livro, ele conta, né, como foi o processo dos parques, do primeiro parque, como acontecia, como eles foram lidando com os problemas e usando aquilo ali para fazer com que ficasse uma experiência mais agradável para as pessoas, e inclusive foram complexificando aquilo ali, né, de uma forma encantadora e que inspira tantos outros parques e no mundo dos negócios e tal. Mas muito tem a ver com isso, com o tempo, com o aperfeiçoamento e com a gente voltar naquela ideia original, a gente voltar no que já aconteceu, o que a gente já produziu, né, nesse sentido. Talvez um vídeo que a gente poste, obviamente, aquele vídeo já foi postado, enfim, o que a gente pode fazer no máximo é arquivar ou apagar e, né, morreu ali, mas a gente pode revisitar aquela ideia. Daqui a pouco um vídeo não performou tão bem, mas tu acredita na ideia, pensar em 1000 outras formas de envelopar aquilo, de entregar aquele conteúdo. No YouTube, que agora eu tô aprendendo mais, né, eu tenho aprendido que é muito importante a capa, o título e o início do vídeo. O conteúdo do vídeo, depois, ele vai fazer diferença, mas se a pessoa clicou, já é assim, já é meio caminho andado, né? Então, e isso era uma coisa que eu nunca pensava nos, 4 primeiros anos do canal. Eu nunca parei para realmente investir. Claro, eu pensava dentro dos meus recursos, mas hoje eu tenho investido quase que 80% do tempo
para pensar numa ideia boa para o vídeo, para pensar num conteúdo bom, numa capa boa, num título bom e num início bom para ele. E claro, o roteiro depois ele fica também investido, né? Mas ele é um roteiro que eu não me preocupo tanto em fazer de uma forma mais conversada, que daí tem mais pausas, tem mais vícios de linguagem, assim como eu tô fazendo aqui. Inclusive, eu gosto que tenha essa forma mais natural, então eu não me preocupo tanto em roteirizar. Aquele roteiro que eu mostrei para vocês ali sobre comparação, era um roteiro todo palavra por palavra, que às vezes eu usava inclusive teleprompter. Hoje eu não uso mais teleprompter porque eu gosto mais da ideia de conversar sobre aquilo, né? Nem sempre eu usava só o teleprompter, às vezes eu fazia uma fala mais natural também no meio, mas eu tinha todo o trabalho de roteirizar aquilo ali, palavra por palavra. Então, voltei. A questão de poder revisitar o conteúdo, ela me lembra muito o que o Walt Disney, como ele pensa os produtos, especialmente os parques da Disney, que a gente sabe, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir. Eu fui uma vez só na Disney Paris, né, chamava Euro Disney antigamente, e é incrível, assim, eles têm cada detalhe pensado, cada coisa, cada detalhe mesmo, assim, encanto, e que é algo que leva tempo, né? Que a gente precisa viver, que a gente precisa andar por lá, que a gente precisa tá ali olhando para poder aperfeiçoar o nosso conteúdo também. Não adianta só postar, só fazer na nossa cabeça e postando e não olhar e não ler os comentários e não olhar o que as outras pessoas estão fazendo. A gente precisa viver aquilo ali, como o Walt Disney andando pelos parques para ver como que é a experiência, né? Tem uma parte no livro que ele conta, né, que eles, inclusive, tem funcionários que muitas vezes colocam joelheiras e saem engatinhando pelos parques para ver como é que é a experiência de um bebê ali e o que eles podem aprimorar, ou como que tá sendo, né, se tem problemas, se tem coisas assim muito ruins, para serem modificadas para todo mundo poder viver bem aquela experiência da Disney. E seguindo, né, então aqui, repetindo, fazendo um resumo, repostar posts antigos, isso aqui é copiar e colar. Então, deu certo, foi muito bom, ou tu acredita muito na ideia, simplesmente reposta, as pessoas nem vão lembrar, ou se lembrarem, talvez pode ser uma coisa muito boa, elas vão gostar de novo de ver aquilo. Revisitar conteúdos antigos e reutilizar. Isso aqui eu tô pensando, né, se alguém já cria o conteúdo, mas mesmo se tu não cria, vai começar a criar a partir de agora, já desde o início já vai fazendo isso, não te preocupa. Aperfeiçoar a ideia é muito importante. Então, a ideia que foi um carrossel pode virar um vídeo. A ideia que foi um vídeo pode virar um carrossel. Do carrossel pode virar uma frase. Dessa frase pode virar um outro vídeo, um outro formato de vídeo. Muitas coisas, né, para pensar aqui. E regravar. Então, assim, é o mesmo vídeo, o mesmo assunto. Pode ser até o mesmo roteiro do que eu gravei lá em 2020 ou em janeiro desse ano, agora é junho. Se eu for regravar, eu vou ter um outro tom, eu vou ter uma outra postura, talvez eu vou colocar alguma outra pitada de alguma coisa que eu não pensei antes, vou usar dos comentários, vou, enfim, atualizar aquilo ali. Então, são formas que eu penso que são muito práticas e sustentáveis da gente vivenciar e se relacionar com a forma que a gente cria o conteúdo. E aqui, chegando, né, no final, então, na prática, para vocês pegarem, então, pegue algum texto antigo seu ou um conteúdo antigo e veja outras duas formas que possa reutilizar esse conteúdo. E daí, isso aqui, gente, é para fazer. De fato, pegar e fazer, ver as tuas dificuldades ali. Isso aqui, às vezes, dá ideias para a gente pensar o próprio conteúdo. Às vezes a gente precisa aprofundar mais, precisa trabalhar mais o conteúdo, sentar mesmo, quebrar a cabeça para pensar em coisas atrativas com relação ao conteúdo, enfim. E aqui, bem importante, né, foi muito do como eu cresci o meu perfil lá naquela época, tá acompanhando os insights do perfil. Eu sei que às vezes é um perfil pequeno, parece que tudo é a mesma coisa, mas não é. Às vezes é uma outra variação que vai ter que já nos indica alguma coisa, ou
algum story, algum tema que as pessoas responderam mais, poder explorar aquilo ali. E se não tem tantos insights assim, está muito no início, né, do perfil, espera. Quando tu tiver um movimento maior, tu vai poder entender e aí sim vai acompanhando, né? Mas é muito importante poder ver esses insights, mesmo que eles sejam modestos. E recriar em cima dos conteúdos que foram melhor. Que esse melhor também não é uma coisa estratosférica, mas é um pouco melhor do que os outros. Isso pode ser feito semanalmente, dependendo do fluxo de postagens que tu tiver. E separei aqui para encerrar essa frase do Cortella, que diz que coragem é preparo, não mero disposição eufórica. Então, a sorte segue a coragem desde que a coragem seja competente. Então, claro, a gente precisa de coragem, mas coragem não só para meter o louco, para sair fazendo, para meter a cara, mas também para parar e se preparar. Também para aperfeiçoar nossa competência e pensar em formas, quebrar a cabeça para pensar em formas de entregar coisas que sejam úteis para as pessoas. E que também sejam úteis para as pessoas, mas que facilitem a nossa vida. Eu espero que tenha feito sentido. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida ou sugestão, ou o que tu achou da aula. Pode deixar a tua avaliação também aí, que vai ser interessante para eu saber como chegou até ti esse conteúdo. E é isso, nos vemos no próximo encontro.